Meu tema hoje é: o Pai cuida de você. Diga assim: o meu Pai cuida de mim. Isso é bom, não é? Isso é gostoso, é maravilhoso. O que você lembra desse mês de honra? Quero escutar aqui vocês. O que você lembra das coisas que Deus tratou com vocês? Vamos lá. Um de cada vez. Não lembro mais nada daquilo que Deus tratou com vocês? Fala. Quando a gente honra, somos honrados. Isso, exatamente. Deus nos deu também direções para a gente honrar algumas coisas, não é? Quem lembra aí? O que é para a gente honrar? Família, o que mais? Os amigos. Liderança. Deus é o primeiro que nós devemos honrar, não é? O Senhor também nos disse que na mesa tem honra, tem restituição, não é? A gente viu o grande exemplo de Jesus honrando os seus discípulos e lavando os pés deles, amém? Isso foi muito bom. Amém. A gente ora por ela no finalzinho, tá? Vamos orar pela irmã Sonamita, que ela não está muito bem de saúde. Então no finalzinho a gente vai orar por ela, amém? Queridos, e a honra, como eu disse para vocês, é um vasto campo mesmo de conhecimento, onde a gente não vai esgotar o assunto na prática, no conhecimento dele, e Deus ele sempre vai estar tratando conosco e nos ensinando acerca disso. Quando você olha para esta mesa aqui, que é algo muito profético, né? Eu gosto demais de ato profético, junto com a Déia ali, que gosta muito de ato profético. E eu lembro de coisas muito marcantes na minha vida, no meu decorrer da minha vida, ministerial principalmente, onde eu recebi muitas coisas proféticas na minha vida. Muitos atos proféticos assim, e que eu trouxe para mim. E eu posso ver no decorrer da minha vida, essas coisas realmente acontecendo, o Senhor realmente trazendo. A Bíblia, ela está cheia de atos proféticos. E é algo assim que move a nossa fé, não é? É algo que enche o nosso coração para nós crermos, para nós acreditarmos. Amém? Quando essa mesa aqui é de Deus para você, aquilo que Deus vai te entregar. Mas aqui nós temos uma mesa que é você para Deus. É aquilo que você entregou, também é um ato profético. Também é algo que você semeia diante de Deus e você vai colher. Amém? Você vai colher, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, queridos, em Mateus, no capítulo 6, onde nós lemos, para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E há uma afirmação aqui, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, o texto está nos dizendo que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas como que nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, se nós temos que estar pautados na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus? E muitas vezes nós estamos, talvez com muito boa intenção, mas às vezes nós estamos fora daquilo que Deus, Ele realmente quer que nós pratiquemos. Existe um caminho para que a parte B do versículo, ela aconteça na nossa vida. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, é no molde de Deus. É no ensinamento do Senhor. É naquilo que Deus deseja. É naquilo que Deus já desenhou no céu para nós trazermos para a terra. Amém? E aí a parte B diz assim que as demais coisas representam aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós necessitamos no decorrer de toda a nossa vida. É o cuidado de Deus. É a providência de Deus em cada dia da nossa vida. Então, Mateus, aqui no capítulo 6, ele vai trazer antes desse versículo o que nós precisamos fazer para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E eu não vou entrar em cada tópico, mas eu vou citar-lhes para vocês. Aqui,
está escrito sobre um coração generoso. Ele começa dizendo assim que nós precisamos ser generosos. Cito o texto na minha versão que fala sobre esmolas. Mas vamos colocar isso como ofertas. Amém? Aquilo que vocês fizeram aqui hoje, que nós fizemos aqui hoje, é quando nós temos um coração generoso diante do Senhor. Amados, ninguém vence a Deus em dar. Amém? Ninguém vence o Senhor em dar. Quando você lê o livro Chaves da Economia do Céu, quem não leu, leia, que eu recomendo. E esse livro, ele vai trazer para nós uma clara noção de como o céu tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E então, quando nós oramos, buscamos, acreditamos, trazemos, requeremos na cruz, então nós temos certeza que o Senhor traz para a nossa vida, mas isso é uma via de mão dupla. Então, quando eu sou generoso, e eu semeio, eu dou, eu faço, eu tenho um coração liberal, generoso, então eu recebo do Senhor para a minha vida. E aqui ele continua dizendo, queridos, sobre a oração, a instrução sobre a oração. Veja que tudo isso são chaves para você acessar o reino, para você trazer o reino. E aí ele está dizendo assim que a nossa oração, ela deve ser feita na intimidade. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai ouvir a tua oração e ele vai te responder. Amém? São chaves, são direcionamentos para que você atraia o reino do céu para a tua vida. Glória a Deus, quem está entendendo, diga amém. E aí ele diz sobre o jejum. E ele diz assim que não é para nós sermos como os hipócritas. Não é para nós fazermos como os fariseus, que eles proclamavam um jejum e eles ficavam nas esquinas e eles ficavam mostrando no seu rosto, na sua face, de abatimento que eles estavam em jejum. E Deus ele traz essa palavra assim, que eles já receberam a sua recompensa quando agem desta forma. Mas o jejum, ele é uma contrição de coração. Amém? O jejum faz que você se aproxime do Senhor, traz santidade para a tua vida, para que você passe por um período difícil na tua vida. Ele te ajuda juntamente com a oração. São chaves, estão entendendo? Coração generoso, a oração, o jejum, e ele fala dos tesouros no céu. E ele diz assim para nós não ajuntarmos tesouros nesta terra, aonde vem o bicho, e esse bicho vai comer, porque nós sabemos disso. Mas ele diz assim: ajuntais tesouros no céu, amém? Aonde esses mesmos bichos não têm acesso. E aquilo que você construir diante de Deus, você vai guardar para a eternidade, porque você está construindo diante do Senhor. E aqui nesse ponto específico sobre tesouros no céu, ele fala algo muito importante. Ele diz assim que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. É naquilo que você tem o seu coração que vai revelar a tua vida. Amém? Você pode observar que alguém, que ela tem a vida dela amarrada ao dinheiro, isso vai ser perceptível na vida dela, porque é ali que está o tesouro da vida dela. E Deus, Ele quer que nós tenhamos o nosso coração nele, nas coisas dele, nas coisas eternas. Quando nós entendemos isso, amados, fica muito fácil de nós sermos fiéis ao Senhor. Fica muito fácil. Fica muito fácil nós entendermos que nós temos o direito de ter uma vida abundante aqui, próspera, uma vida de dinheiro, uma vida rica, uma vida abençoada diante de Deus, mas nós não estamos presos nisso. Todas essas coisas são para nos servir, para que nós possamos servir ao Senhor ainda melhor, ainda com mais intensidade, ainda com um coração mais generoso, para que nós possamos fazer ainda muito mais para o nosso Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Essa semana
O Senhor me acordou de madrugada e disse para mim assim: eu quero que você trate a fidelidade do meu povo. E eu fiquei intrigada com aquela voz do Senhor. Porque, amados, eu cuido da administração da igreja muito de perto, diretamente. Eu fecho o relatório junto com a Giovana, eu fecho o relatório, eu acompanho. A minha responsabilidade, diante de tudo, é muito grande, de manter a igreja, de construção, de tudo, enfim, é tudo isso que vocês sabem. E eu fiquei muito intrigada com aquilo, porque nós temos uma igreja fiel, graças a Deus por isso. Mas o Senhor começou, e eu perguntei para Deus assim: mas o que o Senhor quer falar exatamente? O Senhor começou a falar para mim: é isso, é esse departamento. E Deus falou para mim: são essas pessoas em específico. Deus começou a falar comigo. E é claro que você nunca vai me ver aqui em cima deste altar expondo ninguém, de maneira nenhuma. Mas eu trato com o líder, não é? A parte que nós temos que fazer, eu trato com o líder. Mas o que eu quero que você entenda disso? É que nós servimos a um Deus soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida, amados. Mas Deus não pode agir na contramão da sua palavra. Há uma lei de semeadura sobre a nossa vida. Há uma lei de colheita sobre a nossa vida. Aquilo que você semear, você vai colher. Amém? Aquilo que você plantar, vai vir a sua colheita na sua vida, em nome de Jesus. Então, quando Deus diz assim: trate a fidelidade do meu povo, é porque Deus quer derramar ainda mais bênção sobre a vida da igreja, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus continua dizendo mais chaves aqui, olha. Eu falei de coração generoso, de oração, de jejum, de tesouros no céu. E o texto diz assim: para nós sermos luz deste mundo, que é a candeia do corpo, o nosso corpo, ele tem que refletir a luz do Senhor. Glória a Deus por isso. E Jesus, ele vai dizer isso também lá no capítulo 5, no versículo 14, quando ele diz assim que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e nós temos que ser a claridade para as nações. As pessoas que estão em trevas, elas têm que ser clareadas através da nossa luz. E aqui ele vai reafirmar, dizendo para nós que nós precisamos ser luz, queridos. São chaves na nossa vida, para que nós possamos acessar as coisas do céu, para que nós possamos viver o melhor de Deus aqui, em nome de Jesus. A partir disso, você vai orar e Deus vai responder. Você vai declarar sobre a cabeça do teu filho, e o teu filho vai ser curado, em nome de Jesus, amém? Você vai vencer as situações da sua vida, porque a luz, ela traz clareza para nós. A luz faz com que você enxergue as coisas nitidamente. Talvez coisas que estão confusas, e de repente, através da luz, você consegue ver a saída. Você consegue ver a resposta de Deus. Você consegue ver a direção que o Senhor está te dando. Por quê? Porque você está na luz. Você está na presença de Deus. Amém, amados? E ele diz também para nós não servirmos a dois senhores. E ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. E não pode mesmo. E nós temos que fazer como Josué. Quando Josué chama toda a nação de Israel, lá no capítulo 21. E ele diz a eles assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa tem que ser a sua posição. É o teu posicionamento. Talvez quem está à tua volta, na tua casa, ainda não tenha o discernimento. Ainda não tem a postura de se posicionar. Não é? Então sempre haverá alguém coluna, alguém mais forte, alguém com mais discernimento das coisas de Deus, que vai se posicionar. E aí, aqui no livro de Mateus está escrito que nós não podemos
Não se serve a dois senhores. Não é que nós não podemos. Não se serve a dois senhores. Não dá para acontecer isso. E a posição de Josué tem que ser a nossa. Não podemos abrir mão desta afirmação, amados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Chaves de acesso ao reino do céu. E ele fala aqui também contra a preocupação e a ansiedade. Coisas marcantes no nosso tempo, não é verdade? Coisas que têm abatido a vida das pessoas. É muito fácil nós ficarmos ansiosos, preocupados. Amém? E ele diz aqui que não é para nós estarmos desta maneira. Precisamos confiar no Senhor, olhar para o céu. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. Ele pergunta, porque os montes de Israel estavam cheios de idolatria. Tinha muita coisa nos montes de Israel. Ele olha para os montes e ele pergunta: elevo os meus olhos para o monte. Eu estou vendo tanta coisa. De onde vai me vir o socorro? E aí ele recebe uma inspiração. O meu socorro vem lá de cima. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Amém? E ele diz assim: olhe para os lírios do campo. Salomão, em toda a sua majestade e glória, em tudo aquilo que a rainha de Sabá, que veio da Etiópia, atravessou o deserto, e ela contemplou com seus olhos e ficou boquiaberta. Contudo, ela mesmo disse: não é a metade das coisas que eu ouvi, a grandeza do teu reino. Deus está dizendo aqui: olha para os lírios, olha para a grandeza de Salomão, olha para tudo isso. Vocês não são mais importantes do que os lírios do campo? E o texto diz assim que nós temos pouca fé. Quando nós somos tendenciosos ao nosso coração fraquejar, porque nós olhamos para as circunstâncias das coisas. Isso acontece com todos nós. E Deus está falando hoje para nós, amados de reino dos céus. Ele termina dizendo aqui: não fiquem inquietos, pois Ele sabe as vossas necessidades. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: não fique inquieto, porque Ele sabe a sua necessidade. Glória a Deus. E o que é reino? Já parou para pensar nisso? O que é o reino dos céus? Existem algumas comparações na Bíblia, não é? O reino do céu é comparado e tem umas comparações nas parábolas. Mas eu quero trazer hoje para você uma outra definição que eu achei assim muito, muito legal. O reino, o que é reino? É um governo sobre os corações, cuja lei é o amor e Jesus é o soberano. Eu achei essa descrição de reino perfeita, amados, porque é um governo sobre os nossos corações. Se o reino dos céus não for revelado no nosso coração, ele não vai fazer efeito na nossa vida. Só que esse reino, ele tem uma regra principal. Ele é governado pelo amor, cuja lei é o amor. Porque Deus é amor, a essência do reino de Deus é o amor. E aonde tem aqui Jesus como soberano. Jesus, Ele é o Rei soberano. É Ele que está sobre este reino é dEle. Por isso, queridos, que quando Ele chega, Jesus chega, no seu tempo, Ele não foi compreendido. Porque se esperava um rei diferente, um rei militar, alguém que fosse se doer por causa da opressão que os judeus viviam, a opressão de Roma, o domínio dos gregos, a cultura que predominava da Grécia em cima deles, muitos deuses inseridos no meio deles, e eles subjugados politicamente por Roma e culturalmente
pelos gregos. E eles esperavam alguém assim, alguém que chegasse numa farda militar, e alguém que fosse lá e tirasse eles à força dessa opressão. E Jesus, ele vem com uma proposta toda diferente. Ele vem dizendo que o reino dele não é deste mundo, que o padrão dele é outro, amém? Ele vem na contramão do que a sociedade esperava, porque o reino de Jesus, queridos, é diferente. E esse reino nós só compreendemos porque o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Percebe que é uma revelação isso? E que nós só desejamos estar com Jesus na glória, no seu reino eterno, porque nós nascemos de novo. Esse novo nascimento nos capacita a nós entendermos isso. Senão, amados, a gente não entende o que é esse reino. Olha que coisa interessante. No século XVI, um pensador, ele criou um mundo imaginário. Vou fazer um paralelo aqui para você. E ele criou um mundo imaginário. Esse mundo imaginário, ele deu o nome de Ilha da Utopia. É da onde vem a palavra utópico. E aí, alguns outros pensadores que vieram depois dele, gostaram da ideia. E eles começaram a dar vida a este mundo perfeito. Sabe, quando eu leio sobre isso, eu me levo a minha mente lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque Deus criou um mundo perfeito ali. Ali não tinha pecado, não tinha doença, não tinha nada. O homem vai e entrega tudo isso para o diabo. Dá de mão beijada para ele. Passa a escritura de tudo na mão dele. E o que acontece? Através desse pensamento, vão surgindo, por exemplo, o marxismo. Por exemplo, as ideias de Hitler, de criar um povo perfeito, um povo incontaminado, uma raça ariana incontaminada. Nós vemos isso na história. E aí tudo isso são ideias do comunismo, de um mundo perfeito. Sabe, o homem não entende que esse mundo perfeito, ele só é possível através do governo de Deus, através do governo de Jesus. Veja que Satanás, ele se aproveita de toda a ideia de Deus, de tudo aquilo que Deus cria de perfeito. Percebe isso? Satanás, ele vai pegando tudo isso, e ele então vai colocando na cabeça do homem. Sabe qual é o problema desse pensamento utópico? É um governo de homens que Deus não está inserido. Deus não está inserido nisso. Então isso não dá certo. Só que a igreja do Senhor está sendo preparada, amados, para nós estarmos neste reino perfeito. Partes dele nós já vivemos aqui. Quando você ora, Deus responde. Quando você busca o Senhor, quando você traz um milagre, quando você salva a sua família, quando você entende as bases desse reino, então nós vivemos em parte. Mas Jesus está a ponto de arrebatar a sua igreja. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, o que vai acontecer com a igreja arrebatada? Nós estaremos no milênio. Nós estaremos no outro nível. Qual é o nível da igreja arrebatada no milênio? Ela estará governando juntamente com Cristo este reino perfeito, cujo rei, cujo governante é o próprio Deus. Então não vai existir mais, amados, comunismo, presidencialismo, nada disso. Nós vamos viver uma teocracia. Teocracia é o governo de Deus. É nisso que nós temos que sonhar, amados. É isso. O reino de Deus está baseado nele. É uma teocracia. E nós vivemos em parte, porque nós somos a igreja de Deus. Você entende isso? Então ele diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Da onde vem o nosso socorro? Dele.
É dele que nós vamos trazer tudo para a nossa vida. É nele que nós vamos buscar a nossa justiça. Amém? É nele que nós esperamos. E aí ele diz assim, olha, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai te faltar nada. Deus vai suprir toda a sua necessidade em nome de Jesus. Não adianta você falar Mateus 6,33 se você não entendeu o contexto. Que você precisa orar, que você precisa obedecer, que você precisa jejuar, que você precisa ser generoso, que você precisa adorar somente a Deus. Você precisa obedecer os princípios. Você atrai o reino, e na contramão disso, o Senhor vem suprindo todas as suas necessidades. Glória a Deus. Quero aqui deixar para você, 5 minutinhos eu vou terminar para a gente fazer a parte profética. Salmos 16, 11. Está escrito assim, ó. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória a Deus. Então o nosso caminho está no Senhor. Tu me mostras o caminho que leva à vida. É Ele que nos mostra o caminho. A presença de Deus nos enche de alegria e de felicidade para sempre. É nele. Quero deixar aqui para você também Eclesiastes 5, 15, 20. Eu acho que eu estou usando a versão transformadora aqui, tá? Eu acho que é essa que eu estou usando. Não, antes de Eclesiastes, William, coloca para mim Lucas 6, 38. É NVT, Lucas 6, 38. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará, em boa medida, compactada ou sacudida, sacudida para caber mais, transbordante e derrama sobre vocês. Olha o que diz o final do versículo. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Olha a lei da semeadura e da colheita aqui. Só, amados, que aqui, olha, está afirmando, deem e receberão. Aí ele começa a desenhar como que é isso. Amém? Uma boa medida. O que é uma boa medida? É uma boa medida que você traz diante do Senhor. Aí ele diz assim, agora essa medida ela pode ser recalcada ou compactada. O que é isso? É como se você pegasse um desses aqui e você socasse assim para baixo. Isso é recalcar. Aí ele diz assim, mas eu ainda posso dar mais para você. Então pega, como um saco de batata, por exemplo, que você pode fazer isso, você enche ele. Aí você dá uma arrumadinha. Aí você vai, pega esse saco de batata e dá uma sacudida. Quando você sacode, as batatas vão se arrumando ali, procurando espaço. Então vai descer. É o terceiro nível. E aí ele diz assim, só que eu tenho mais. Eu vou dar uma medida transbordante. Agora você pode colocar mais, até transbordar, até encher. Até transbordar para os lados. Da mesma medida que vocês adotarem para medir, vocês serão medidos. Que tremendo, não é? Isso. Agora coloca Eclesiastes 5, 15 e 20. É o último, tá? Para nós orarmos. Em nome de Jesus. Eu quero pedir o diaconato. Tem 2 coisas de copinho aqui, ó. Aqui atrás, copinho de café. Aí, distribui um de cada para mim, fazendo um favor. Bem assim, sem perder o fio da meada aqui, tá? Eclesiastes 5, 15 e 20. Eu quero que você preste atenção nesses 5 versículos aqui, olha. Todos nós chegamos ao fim da vida
nus e de mãos vazias. Verdade ou não? No dia em que nascemos, como no dia em que nascemos, amém? Não levamos conosco o fruto de nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. É verdade, sim ou não? Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Olha como o pregador, que é chamado aqui em Eclesiastes, ele diz: passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. Ele estava observando como duas classes de pessoas levavam a vida. E ele descreve o primeiro grupo, que vive desta forma, que passam a sua vida, como ele descreveu aqui, olha, numa nuvem escura de frustração, de doença e de indignação. Aí ele começa a dizer assim: ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. Começa a observar. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol, durante a vida curta que Deus lhes dá, e aceitem a parte que lhes cabe. Olha o que Deus quer para você. Quem está entendendo, diga amém. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Quem quer? Glória a Deus. Alegre-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Aleluia! Presentes de Deus para a tua vida. Glórias ao Senhor. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida. Quem quer estar ocupado com as alegrias da vida? Glória a Deus. Que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Que maravilhoso, queridos. Você está vendo o desenho aqui de como Deus quer que você viva a tua vida? De como a tua vida pode ser abundante? De como você pode viver o melhor de Deus? Me chama a atenção aqui o final do versículo 20. Quando ele diz assim, olha, que Deus, ele mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida, que não sobra tempo para refletir sobre o passado. Isso nós podemos ligar com tantos outros textos, que diz que as coisas velhas foram embora, já se passaram, tudo se fez novo na sua vida. Então Deus tem um novo tempo de abundância para você em nome de Jesus.